Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com o livro do profeta Isaías, o capítulo 2, os 5 primeiros versículos. Na minha Bíblia aqui, na versão do Almeida, o título é A Glória Futura do Israel Espiritual. A King James fala Glória Futura do Povo de Deus. E há um outro título alternativo que fala A Guerra Transformou-se em Paz. Os títulos sutilmente acabam indicando o caminho ou sugerindo um caminho para a interpretação do texto, tá? Mas o texto em si não possui título, tá? O título é um arranjo feito pelos editores judeus, editores cristãos. Colocar títulos no texto, principalmente nos textos judaicos, é uma prática muito comum. Como o cristão procura fazer uma releitura cristianizada de absolutamente tudo, os títulos acabam levando a pessoa ou sugerindo um modo de pensar e de interpretar de acordo com as convicções que a pessoa tem. Mas vamos ao texto, porque o texto ele é muito claro, ele é muito simples, ele é bastante objetivo. Eis, portanto, a visão que Isaías, filho de Amós, recebeu acerca do futuro de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Muitos povos irão exclamando: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos e assim andemos nas suas veredas. Com efeito, de Sião sairá a lei e de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará as nações e solverá as contendas de muitos povos, e estes converterão suas espadas em lâminas de arado, e as suas lanças em foices. Uma nação não mais levantará sua espada contra outra nação, nem será necessário que se preparem para batalhas. Ó descendência de Jacó, vinde, pois, e andemos na luz do Senhor. Graças a Deus pela sua palavra. Os textos proféticos comuns à escritura judaica são bastante claros, ou muito claros, no que diz respeito à soberania de Deus, no que diz respeito ao plano estabelecido por Deus e como ele pretende realizar tudo aquilo que ele prometeu, tudo aquilo como ele se comprometeu. Há uma posição diferenciada para Jerusalém. Jerusalém, aqui, como a cidade santa, santa por ser a cidade onde foi construído o templo, o santuário, né? O famoso templo construído pelo rei Salomão. Praticamente tudo preparado pelo rei Davi e coube a Salomão a execução da obra. Se nós procurarmos essa Jerusalém dos textos sagrados, desse futuro glorioso, dessa presença radiante e bela da glória do Senhor, dessa cidade em que a palavra de Deus prevalece em todos os sentidos, você não a encontrará. Você não a encontrará em nenhum momento da história. Mas a profecia não diz respeito a uma poesia, a um desejo, uma ambição ou uma imaginação. A profecia diz respeito ao plano e ao propósito de Deus. O que nos faz acreditar e aguardar esse período de perfeita paz, porque Jerusalém aqui representa Israel. Jerusalém e Israel como representação de toda uma humanidade que se volta para Deus. Alguns têm um certo ciúmes dos judeus ou do judaísmo, e de tempos em tempos alguns cristãos começam a imitá-los, né? Nós temos agora aí, de novo, fazendo propaganda, vários movimentos, eles dizem que são a verdadeira fé. Você vê um monte de caricaturas, até os judeus têm dificuldade de reconhecê-los. O que é isso? Não são judeus? Ah, são cristãos, não são judeus. São debates nos quais a mente das pessoas são lançadas.
uma visão superficial, uma compreensão parcial, não dedicar tempo ao estudo leva as pessoas a criarem mais preconceitos do que conhecimento. A Israel, ao povo judeu, foi atribuído por Deus uma posição sacerdotal que implica nas responsabilidades de um povo, de uma nação sacerdotal. Toda a história desse povo, você os vê lutando em relação à sua própria vocação. Via de regra, fugindo do chamado, fugindo da vocação, fugindo do compromisso, invariavelmente procurando ser como as demais nações da terra. Isso não é só a nação de Israel ou o povo judeu. Isso acontece geração após geração. Filhos e netos, mas por que nós temos que viver assim? Por que só nós que não podemos isso? Só nós... Isso acontece culturalmente em todos os ambientes. Ainda mais nos nossos dias, com toda essa pressão da informação, as ilusões, as mentiras, as fábulas de que em tal lugar a vida é perfeita, de que em tal lugar todos são felizes. Os jovens são muito influenciados por isso. Toda geração tem a responsabilidade também de transmitir às gerações vindouras a sua experiência, as suas convicções e os riscos que correm quando se afastam do caminho da verdade. O texto deixa claro que Deus cumprirá o que ele se comprometeu. Jerusalém, sim, Jerusalém será a capital da terra, tá bom? A capital espiritual da terra, o centro do governo do Cristo, do Messias. Esse texto aqui, ele tem uma interpretação dupla e ele tem um duplo cumprimento. Com a vinda de Jesus, o Cristo, a luz de Deus brilhou na terra. E essa luz continua brilhando, iluminando mentes, corações, trazendo a paz, sim. Trazendo a paz, sim. Porque essa paz que está aqui refletida em termos de relacionamento de povos e nações, essa paz, ela tem início na pacificação entre o homem e Deus. Tá bom? Sem essa pacificação, sem essa aceitação de que Deus é soberano, de que Deus é Senhor, de que Deus sabe exatamente o que está fazendo, o ser humano não consegue viver em paz. E nós não conseguimos. Mesmo bilhões de cristãos aí, dos 8 bilhões de habitantes do planeta Terra, pelo menos uns 7 bilhões e 900 milhões são religiosos. Tá bom? Religiosidade, espiritualidade não falta neste mundo. Agora, a paz com Deus, ela tem faltado. E essa paz só é possível mediante o arrependimento, mediante o retorno a Deus. Não é retornar às tradições antigas, não é retornar numa viagem aí, numa espécie de romaria a Jerusalém. Se quiser ir, vá fazer turismo, para fortalecer a sua fé, por uma questão histórica ou geográfica, tudo bem. Mas não é esse retorno que a Bíblia convida. O que a Bíblia nos convida é retornarmos a Deus, aceitarmos o plano de Deus para as nossas vidas. Em Cristo Jesus nós encontramos essa paz, a paz fundamental, a mais importante, a paz entre o homem pecador e o Deus santo, justo e misericordioso. Em Cristo Jesus, essas promessas têm o seu cumprimento. Tem-se início uma era de paz entre Deus e a humanidade, como nunca antes presenciada. Mas você não está vendo, eu não estou vendo e ninguém nunca viu essa pacificação entre o indivíduo e Deus se transformar em pacificação nos relacionamentos sociais, políticos e internacionais. Porque isso diz respeito única e exclusivamente a um período no qual nós acreditamos, e a Bíblia dá o nome de milênio, quiliasmo, que será instaurado com a volta, com o retorno de Cristo Jesus. Essa paz, esse governo justo e santo não é possível aos seres humanos. Isso não significa que nós devamos deixar a coisa desandar. Cada um faz o que quer, cada um vive como quer, já que somente Deus pode realizar, nós devemos deixar as coisas como elas estão. Não, não é isso.
Fé é responsabilidade. Nós devemos nos empenhar ao máximo para que as nossas vidas reflitam as nossas convicções, a nossa fé, que é o que eu sempre falo, é o grande desafio. O discurso religioso, você memoriza, você decora, você exercita, você apresenta, você recita, tá? E ele tem lá o seu efeito e o seu propósito. Agora, a vida exige uma dedicação, a vida exige um empenho, a vida exige que você esteja disposto a algumas restrições, limitações, decisões que têm o objetivo de realçar ou ressaltar a nossa submissão ao Deus Todo-Poderoso. Alguns intérpretes dizem que esse texto se cumpriu em Cristo Jesus e terá sua culminância no reino eterno de Cristo Jesus. Outros dizem que o texto diz respeito diretamente e unicamente ao período chamado milênio quiliasmo, que nós cristãos, também os judeus, acreditam num período de 1000 anos sob um governo messiânico, um reino messiânico, não da igreja, tá bom? Não da igreja. Algumas instituições acreditam que esse reino é através da igreja, tá? E alguns judeus também acreditam que esse reino é através deles, através das instituições deles. A Bíblia deixa claro, a Bíblia evidencia que somente Deus é capaz de realizar os elevados propósitos que ele estabeleceu para a humanidade. E somente Deus pode levar a cabo o pacto, a promessa dele, de maneira a abranger. O texto não limita o cumprimento da promessa de Deus para Israel, mas através de Israel para toda a humanidade. Israel é como que um ponto de contato de Deus com a humanidade. Ué, mas ninguém no mundo sabia de Deus antes de Israel? Não, não é isso que eu estou dizendo. Tá? Deus sempre foi conhecido, muito bem conhecido por toda a humanidade. Em algum momento, a humanidade se afastou de Deus por conta, principalmente, da aceitação da idolatria como prática normal de culto. A idolatria, toda a Bíblia condena em termos absolutos a idolatria. E no que diz respeito à idolatria, não está limitada à questão de imagens e de ídolos. Essa é a forma mais corrupta. Uma outra forma absurda, corrupta, odiável aos olhos do Todo-Poderoso Deus é permitir que o ser humano seja, de alguma forma, cultuado ou adorado. Tá bom? E esses pecados estão todos aí, estão todos voltando com uma intensidade muito grande. E estão atingindo todos os grupos, porque o momento que nós estamos vivendo é esse momento de expectação. Todo momento de expectação, ele traz consigo uma certa ansiedade. E quando a pessoa não consegue controlar essa ansiedade, porque a ansiedade em si não é uma coisa ruim, a ansiedade em si não é uma coisa má ou inútil. A ansiedade, ela é reveladora, ela traz à tona aquilo que está incomodando o íntimo da pessoa. Então, a ansiedade é uma oportunidade para o tratamento, para a cura, para a libertação. Quando isso não ocorre, a ansiedade, ela causa tormento, angústia, sofrimento, e ela acaba expondo tudo aquilo que está no íntimo do ser humano. Então, a expectação, a ansiedade tem trazido à tona, no que diz respeito aí aos relacionamentos humanos, tudo aquilo que precisa ser tratado. Então você não precisa ficar desesperado, nem angustiado ou deprimido, ou escandalizado. Ah, o reverendo, ah, o padre, o bispo, o pastor, o papa, a irmã, o pai, o isso e aquilo. É o que o ser humano é o que nós somos. Tá? Se não colocarmos as nossas vidas aos pés de Deus, se não colocarmos as nossas vidas naquele que pode todas as coisas, via de regra, o ser humano fracassará. Israel, como nação sacerdotal, como povo sacerdotal, falhou ao longo da história. Isso é fato. Tudo aquilo que foi proposto, tudo aquilo que foi pactuado, rapidamente a nação se decompôs em relação àquilo. Não que Deus tenha abandonado, não que todos tenham falhado ou fracassado, mas os elevados padrões estabelecidos por Deus nunca foram, de fato,
alcançados ou vividos pelos judaísmos através da história. Não estou fazendo uma crítica. A igreja também tem fracassado. A igreja também tem falhado. A igreja tem o seu início com os apóstolos de Cristo Jesus, poderosamente respaldada com a presença viva do Espírito Santo, ou seja, uma igreja que surge na sua plenitude, na graça abundante, no poder transbordante, tá bom? Mas muito rapidamente se deixa levar pelas questões mundanas. Você vê a história do judaísmo, sempre tentando restaurar, restauração do templo, restauração do sacerdócio, restauração dos ministérios, e você vê na história da igreja também. É reforma, é restauração, é avivamento, é reavivamento, é uma busca constante de valores e de princípios que rapidamente se perdem, caso não haja a vigilância. Estou querendo dizer que, tal qual Israel nunca conseguiu, por si só, ser tudo aquilo que Deus a chamou, que Deus vocacionou como nação, como povo sacerdotal, a igreja também. As igrejas também não têm conseguido, porque essa é a luta, essa é a batalha. Tá? Mas a Bíblia declara que a vitória virá. Todas as guerras, todas as batalhas serão pacificadas. Por quem? Por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ah, mas já o foi? Sim, já o foi. Foi realizado. Tudo foi realizado, tudo foi consumado. Virá à tona quando? Com Cristo. Com Cristo. Se alguém achou que pode reinar sem Cristo, está completamente equivocado. Se alguém achou que pode substituir Cristo pela igreja, eu tenho visto aí defesas institucionais muito bonitas, empolgantes. Católicos defendendo a igreja católica, anglicanos defendendo a igreja anglicana, os ortodoxos defendendo, que é a mais antiga, é a ortodoxa, tá? Não precisa essa vaidade, essas besteiras que tem, porque essa é a igreja. Não. A igreja que Cristo fundou foi lá em Jerusalém. As outras vieram todas depois. A mais antiga é a ortodoxa. É só você pegar o mapa e olhar a história, você vê que a ortodoxa é a mais antiga. As defesas da igreja ortodoxa, as defesas dos evangélicos, as defesas dos pentecostais, todos defendendo as suas instituições, as suas manifestações de fé como sendo verdadeiras ou como sendo importantes ou fundamentais. Meus parabéns. Isso, de fato, é muito importante. Eu não sou contra nenhuma a institucionalização. Não tem como você deixar de criar uma instituição. É necessário para a boa administração. Então, a igreja não tem como escapar da institucionalização, estabelecimento de regras, de condutas, parâmetros de reunião, de culto, de aceitação de membro, de desligamento de membro e por aí afora. Todas essas regras, essas rotinas são importantes, são relevantes, mas nenhuma delas tem o caráter salvador, o caráter salvífico. Nenhuma delas substitui Cristo Jesus. Arrepender-se para a igreja é pedir para ir para o inferno. Arrepender-se para uma manifestação de fé, para um rito, isso é pedir para ir para o inferno. A salvação está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E os cristãos, os salvos, têm não só o direito, como a obrigação de se reunirem, de se organizarem, de estabelecerem os meios, os mecanismos para alcançarem os propósitos e objetivos com os quais eles estão comprometidos. Tá? Não temos nada contra instituição nenhuma. Os problemas das igrejas são problemas das igrejas, não são problema meu. Não estou nem um pouco interessado em resolver o problema dos outros. Meu compromisso é com Deus e comigo. Não sejamos ingênuos. Não sejamos ingênuos. Porque é muito mais fácil sugerir respostas para a vida dos outros. Tá? Então, quem está preso aí a um sistema institucional, que labute para defender aquilo. Mas a minha indignação é que estão gastando tempo, talento, defendendo instituições que estão arruinadas, tá bom? Os ministérios, via de regra, passam por isso. Qual é a ferramenta
cristã? O arrependimento, a confissão e a mudança de vida, tá bom? Agora, se a pessoa caiu naquele ambiente da vaidade, da arrogância, que não se arrepende, que não pede perdão, que não volta atrás no que fez ou no que disse, problema dela. O caminho do cristão é o arrependimento, a confissão e a mudança de vida, a transformação de vida, sabendo que sem a graça de Deus operando e atuando nas nossas vidas, na nossa sociedade, neste mundo, o fracasso é certo. Ainda que alguns experimentem por algum período um certo sucesso aí, uma fama, um sucesso, o enriquecimento, parabéns, meus parabéns. Mas não é garantia de que a pessoa está trilhando o caminho da salvação, o caminho imposto por Deus. E nisso a palavra de Deus, ela é clara. Há um propósito, há um critério. Não temos nenhum motivo para nos convertermos ao judaísmo, tá bom? Porque o judaísmo bíblico, aquele que as pessoas tentam entender ou tentam compreender, que fala aqui dos tempos bíblicos, até do primeiro século cristão, nesse período de transição, ele não existe mais, tá? Os sacerdotes não existem mais, o ministério sacerdotal, o ministério levítico, acabaram, terminaram, não tem templo, não tem sacrifícios, não tem os ritos instituídos pela legislação mosaica. Em Cristo Jesus, nós encontramos o caminho para a comunhão com Deus de forma independente a todos os sistemas sacerdotais que tanto afligem as pessoas. Em Cristo Jesus, nós encontramos o sumo sacerdote dos bens vindouros. Em Cristo Jesus, nós encontramos o supremo pastor e bispo das nossas almas. Todos os ritos, todas as cerimônias apontavam para Cristo, e Cristo em si absorve todas essas complexidades nas quais algumas pessoas até gostam de viver e as simplifica, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quer vir ao Pai? Eis a porta. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Importante saber que as guerras, que os conflitos entre nações, entre os povos e até mesmo essas guerras e conflitos internos ao próprio ser humano, ao próprio indivíduo, serão sim transformados em paz. E o só saber disso, e o saber disso, deve ser um meio, deve servir como um remédio para as nossas almas, para as nossas mentes, cansados, aflitos, preocupados com a situação do mundo. Saiba que Deus tem o controle de todas as coisas e Ele cumprirá tudo aquilo que prometeu. As guerras, as batalhas e os conflitos serão transformados em paz. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.